É hora de ficar por dentro dos acontecimentos da cidade. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá! Está sempre na moda, ainda mais no verão. Fazer uma tatuagem pode ser bonito e radical. Porém, um descuido na hora da escolha do material usado pode ser fatal. Veja na reportagem de Sérgio. Tatuagens. Essas obras de artes feitas no corpo podem ser mais nocivas do que parece. Na hora de fazer uma tatuagem, alguns cuidados são essenciais. Muitas vezes o paciente ele não tem noção dos problemas de saúde dele. Então ele pode estar pondo uma tinta lá que pode causar problema de rim, pode causar problema de fígado, pode causar, a maioria, problema de pele mesmo, a pele da pessoa que está usando aquela tatuagem, pode até dar um câncer ali, virar um câncer e aí a gente não sabe até onde que vai isso daí. Muitas vezes pode até a pessoa ir a óbito por causa de uma tatuagem. O tatuador ele primeiro tem que tomar conta de um ambiente bem limpo, poucas pessoas circulando, uma bancada bem organizada e bem esterilizada, de preferência toda a cobertura, todo descartável. Não só a limpeza do local, alguns itens devem ser muito bem analisados. A gente vai olhar as agulhas, o material que ele utiliza para raspar os pelos, que geralmente são, tem que ser todos descartáveis, e a tinta em si, né, que é utilizada para tatuagem, se ela tem registro na Anvisa, se ela não tem registro no Ministério da Saúde, se ela é de boa procedência ali, então, e se está tudo em ordem ali, e a condição geral do local, se ele é limpo, se ele está limpo, adequado, se ele está bem organizado, não está aquela bagunça, né? Hoje, somente 3 marcas de tintas estão liberadas pela Anvisa: Electric Ink, Star Bright Colors e Iron Works. O que a gente aconselha é quem vai fazer a tatuagem perguntar para o tatuador: posso ver essa tinta? Olha lá, vai estar lá no rótulo lá da tinta, vai estar lá, registrado na Anvisa, registro no Ministério da Saúde, registro, importador autorizado, se a tinta for importada. Caso tenha alguma dúvida, não faça. Liga para a gente vai até o local e vê realmente o que está acontecendo lá. Que é muito mais fácil você manter uma saúde tanto pessoal quanto das outras pessoas, seguindo as regras que a Anvisa impõe. Diego fez sua primeira tatuagem aos 22 anos. Hoje, já com 9 tatuagens, a marca da tinta nunca foi preocupação para ele. Eu via somente no local, assim, se era um estúdio bem agradável para mim, procurar um melhor profissional para mim fazer minhas tatuagens. Eu nunca parei para averiguar essas partes assim de tinta, não. Só nas cores do meu desenho mesmo, mas as tintas não, só as cores mesmo para mim fazer minhas tatuagens. Os metais pesados que vêm nas tintas, né, que tem muitas tintas por aí que não tem o selo da Anvisa, eles têm como metais pesados cromo, chumbo, e esses metais são acumulativos, né? Então, uma vez no sangue, ele não sai mais. E segundo os médicos mesmos, né, eles dizem que o efeito não ocorre agora, mas isso com o passar do tempo. Daqui 10 anos, 15 anos, pode aparecer alguma doença, né, na pessoa, e é esses metais pesados que estão agindo no organismo. Você seguindo o que é certo, baseado no que a Anvisa propôs hoje, já dá para se saber o que é seguro, e nem sempre o que é seguro é o mais bonito. Por exemplo, as tintas que dão muita vida, muito brilho, muito isso, muito aquilo, sem alvará da Anvisa, não adianta nada. Isso é um detalhe importante se analisar. Você almejar só a beleza e a estética, você está deixando o principal, que é o de lado, que é a sua própria saúde. E hoje tem radares posicionados em vários bairros da cidade. A informação é do Departamento de Trânsito da Prefeitura, que também informou os locais. Hoje, quinta-feira, os radares estarão na rua Padre Eugênio, avenidas Lucas Nogueira Garcês, Malaki Assad, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira e Dom Pedro I.
a diretoria de trânsito informa que na sexta, sábado e domingo o radar estático não irá fiscalizar. Dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontam que, no ano passado, o índice de hipertensos ficou em 24,3% da população. Sobre esse assunto, a repórter Ellen Martins tem mais informações. É isso, Ellen? Sim, Daniel. Essa pesquisa do Ministério da Saúde apontou que pelo menos 1 em cada 4 brasileiros tem hipertensão. Essa que é uma doença também conhecida como pressão alta, merece muita atenção porque causa muitas complicações à saúde. Para ter mais informações, eu converso aqui com o cardiologista, Dr. Cássio Abreu, que tem mais informações para a gente. Doutor, quais são essas complicações aí causadas pela hipertensão? Então, as complicações da hipertensão são complicações vasculares, assim, de acometimento dos órgãos nobres, que são geralmente órgãos muito vascularizados. A começar pelo rim, que é a insuficiência renal, hoje a hemodiálise, né, que os pacientes fazem hemodiálise, uma das grandes causas é a hipertensão. O acometimento no coração, que é o infarto, a dilatação do coração, que é a insuficiência cardíaca. No cérebro também, que é outro órgão nobre acometido pela hipertensão, é o derrame cerebral, que é muito comum nos pacientes hipertensos. E nos olhos a retinopatia hipertensiva também, que é uma complicação grave da hipertensão. E doutor, o que pode ter causado esse aumento no número de hipertensos no Brasil? Então, a hipertensão é uma doença muito prevalente, aí varia conforme alguns estudos de 15% a 45%, aí dando uma média de 1/4 da população hipertensa. Isso advém muito do envelhecimento da população, a hipertensão é muito ligada à idade, mas mesmo indivíduos jovens, crianças, às vezes têm hipertensão, e é muito importante hoje em dia o estilo de vida que as pessoas estão levando, alimentando mal, alimentos de tipo fast food, industrializados, refinados, o aumento da obesidade, a redução da prática de atividade física. Então, é importante as pessoas terem essa consciência de alimentar adequado e fazer atividade física. Então, eu acredito que o aumento seja pelo estilo de vida, de pouca atividade física e excesso de alimentação. E o tipo de alimentação, né? Alimentação relacionada à qualidade, quantidade e o horário de comer. As pessoas precisam prestar atenção nesses 3 parâmetros para fazer uma dieta saudável. Essa seria a recomendação para se prevenir, então, a hipertensão? Sim, a principal foco é a alimentação saudável e a prática de atividade física. Tá certo. A questão do medicamento também pode influenciar? Alguns medicamentos também influenciam no aumento da pressão arterial. É muito comum o anti-inflamatório, que é usado para dor, então é muito comum as pessoas consumirem anti-inflamatório, às vezes achando que é um remédio inócuo, e esses remédios podem sim aumentar a pressão. E, doutor, quais são as recomendações para quem já recebeu esse diagnóstico de que realmente é hipertenso? Então, para quem recebeu o diagnóstico, é muito importante que ele tenha consciência de que vai ter que fazer um tratamento por toda a vida. A aderência ao tratamento é o que vai prevenir as complicações futuras. Esse tratamento é baseado na atividade física, na dieta saudável e no remédio. Então, esse tripé é a base para o tratamento da hipertensão, que deve ser tratado por toda a vida. Algumas pessoas acreditam que só a medicação já é suficiente, não é, né? Não é. O tratamento deve ser baseado nesse tripé. Tá. Obrigada, viu, doutor, pelas informações. E é isso aí, Daniel. Essas são as recomendações para quem quer evitar ser hipertenso ou para quem já é hipertenso, já recebeu o diagnóstico e precisa tratar, né? Voltamos aos estúdios. Bom, e por falar em hipertensão, o Ministério da Saúde firmou um novo acordo para que os alimentos sejam menos responsáveis no agravo dessa doença. O repórter Davi Paiva nos conta que acordo é esse. Um dos vilões da saúde dos brasileiros e principal responsável por muitos casos de hipertensão arterial no país, o sódio, principal componente do sal de cozinha, terá seu consumo reduzido gradativamente no país. Pelo menos é o que espera o Ministério da Saúde, que essa semana assinou um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, visando reduzir a quantidade de sódio em muitos alimentos industrializados. Nesta etapa, está prevista a diminuição de cerca de 68% do teor dos ingredientes
ingrediente nos laticínios, embutidos e refeições prontas. Com a assinatura do acordo, sobe para 16 categorias de alimentos que estão agora inseridas no pacto de diminuir a quantidade de sódio na alimentação do brasileiro. O cálculo é que 28 mil toneladas de sódio sejam retiradas do mercado até o ano de 2020. Uma ação fácil e simples, mas que contribui muito para o meio ambiente. A coleta seletiva do lixo é feita diariamente na cidade. Participe e ajude a Jacareí a ter uma vida mais saudável. Confira o roteiro do caminhão da coleta de hoje. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonídia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídia Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Mas se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações de como separar o lixo. As notícias que são destaque em Brasília e que influenciam o nosso dia a dia aqui na cidade. Confira no Notícias da Rede. Os senadores defenderam emendas que foram rejeitadas pelo relator. Uma das propostas queria proibir doações às campanhas feitas por concessionários de serviços públicos e organizações sem fins lucrativos. No caso dos concessionários, nós sabemos que quem tende a se beneficiar dessas doações serão aqueles que exercem o governo no momento em que ocorre a eleição. Portanto, cria uma situação de desigualdade em relação aos demais candidatos. A possibilidade de que as associações sem fins lucrativos possam contribuir tira a transparência da contribuição. Outra emenda pretendia retirar do texto a possibilidade de parcelamento das multas eleitorais. Como se sabe, senhor presidente, as multas, especialmente de caráter eleitoral, têm um importante efeito dissuasório em relação às condutas ilícitas. Como o texto aprovado era um substitutivo da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça não poderia analisar em separado emendas que não foram aceitas pelo relator. Mas houve o compromisso de que todos os destaques serão analisados em plenário. O texto do projeto limita a contratação de cabos eleitorais. Também não vão ser permitidas algumas peças de propaganda, como outdoors e cavaletes. Foram criadas ainda novas regras para a realização das convenções partidárias, o que provocou polêmica. Alguns senadores temem que as mudanças não sejam válidas para o ano que vem, porque alteram o processo eleitoral fora do prazo. Alguns senadores que estão votando essa matéria estão com a compreensão de que essa matéria já valeria para as eleições de 2014. E o princípio constitucional da anualidade da legislação eleitoral é muito claro. Eu entendo que a grande maioria do que foi aprovado nessa matéria possa valer já para as eleições de 2014. Mas cabe aí uma consulta jurídica. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça deve fazer uma consulta, pedir um parecer jurídico do TSE, para que eles possam se pronunciar, dizendo o que vale desta reforma para a eleição, para não ficar insegurança jurídica na cabeça dos candidatos e da própria população. Cena comum nas escolas de todo o país. Estudantes carregando mochilas pesadas, cheias de livros e cadernos. O volume excessivo de material pode prejudicar a saúde. De vez em quando eu sinto dor na coluna, dependendo do dia, o tanto de material, caderno, livro. Eu acho totalmente desnecessário, porque nem sempre todos os livros são utilizados. Além do transporte público, de manhã, lotado, gente indo para o trabalho, chegam com as colunas toda doendo, então isso prejudica demais. Alguns colégios oferecem espaços para evitar que crianças e adolescentes carreguem tanto peso. É o caso dessa escola pública em Brasília. Mas não existem armários suficientes para todos. E para ter conforto,
os estudantes têm que pagar uma taxa mensal de R$ 70. Não são todas as pessoas que têm armário aqui na escola. Eu acho que nem metade, eu acho que 1/3 das pessoas aqui tem armário e tem que pagar pelo armário. Eu acho que isso não deveria acontecer, porque não é todo mundo que tem condição. Este ortopedista explica que a maioria dos problemas de coluna na vida adulta são gerados na infância e na adolescência. O excesso de peso da mochila escolar é um dos principais vilões. A maioria dos problemas da coluna elas estão relacionados com a postura e com as lesões que são consideradas musculares, as contraturas musculares, a sobrecarga muscular, as dores que a gente chama miofaciais na região da coluna. Então, essas dores e essas lesões, elas vêm desde a adolescência, desde a época em que essa criança, esse adolescente, ele é submetido a uma sobrecarga. Um projeto de lei em análise no Senado estabelece que estudantes devem carregar na mochila o equivalente a, no máximo, 15% do peso corporal. Para garantir que a medida seja cumprida, a relatora da matéria na Comissão de Assuntos Sociais acrescentou um dispositivo que obriga as escolas a oferecerem armários para todos os alunos. A proposta foi aprovada pelos senadores e ainda precisa ser votada em segundo turno na comissão. A Sociedade Brasileira de Ortopedia prevê que 60% a 70% dos problemas de coluna na vida adulta foram desencadeados por peso excessivo carregado na infância e na adolescência. Nós temos aí uma entidade científica americana que mostra que limitou em 15%, através de estudos, o peso corporal como limite do peso do material a ser carregado pelas crianças. No meu ponto de vista, ela é imperfeita para o objetivo que o projeto tem. A não ser que cada família em casa tenha uma balança para dizer qual é o peso que está contido naquela mochila. Talvez mais eficiente, mais eficaz do que definir o peso da mochila é definir o modelo da mochila. Hoje em dia nós temos aí as mochilas com rodinha que podiam ser um padrão adotado nas escolas estaduais e municipais. Eu entendo que devemos aprovar essa matéria porque, embora ela seja de difícil fiscalização, digamos assim, ela vai acabar servindo, no meu entendimento, como uma orientação para as escolas. O fato é que alguma coisa precisa ser feita. Para facilitar a vida de quem fica muito tempo no ponto esperando por um ônibus, um publicitário resolveu criar um dispositivo que informa o horário do transporte público na cidade. Veja na reportagem. Você já se viu em um ponto de ônibus perdido sem saber o horário do transporte coletivo? A saída seria fazer uma pesquisa rápida na internet pelo celular. Para o publicitário James Ricardo, essa não é uma tarefa fácil na cidade de Jacareí, já que os sites não estão adaptados para as telas dos smartphones e tablets. Quando você pesquisa lá horário de ônibus em Jacareí, que é o termo mais pesquisado aqui na cidade, o retorno que vem de um site, ele tem o conteúdo em flash. Então o celular ele não abre o conteúdo em flash, fazendo com que você não visualize esse conteúdo ou às vezes tem que clicar no link para baixar esse PDF. O que acontece é que algumas vezes você não tem também o leitor de PDF no seu celular. Tem que perguntar, porque não tem acesso, assim, não tem informação nas ruas, né? Nunca cheguei a fazer pelo celular, não. Só por computador mesmo. Por se sentir frustrado com isso, ele resolveu facilitar a busca pelo celular por si próprio. Eu sou um usuário de ônibus, né? Eu sempre estou andando de ônibus, então me veio à mente da necessidade quando eu fazia busca de consulta, de horário e não tinha retorno satisfatório para mim. Então eu, como trabalho com criação de sites, quis criar esse site aí de uma maneira fácil e acessível para smartphones, celulares e tablets, no caso. É um carregamento de página rápido e simples. Além disso, o James quer que o acesso ao site seja algo simples de se fazer. Então, através daquele QR Code, que é um código de barras, né? Esse código de barras vai estar disponível. Então, a ideia é através de imãs. Mas o imã não é para colocar também nos pontos, é para distribuir para a pessoa, para que ela leve para casa e coloque no micro-ondas, na geladeira, e quando ela sair, ela consulte isso. E ele explica como fazer. Através do QR Code, a gente apontar para o
o imã, no caso que seria esse daqui, né, que está no formato impresso ainda, e através aqui do QR Code ele leva você para o link. Então a pessoa vai estar acessando facilmente, eu clico no link e aqui eu tenho o site. Qual que é a ideia? A ideia é o site ser bem simples, ajustável à tela, com todas as linhas de ônibus. Então eu sei que o horário de partida do próximo ônibus, no caso, seria 10h10, 10h35, 11h05. E através desses ícones eu sei se o ônibus ele é para cadeirante ou não, no caso de pessoas com necessidades especiais. E aqui eu também tenho os horários previstos. Se eu estiver no centro, eu sei que qual horário que ele vai estar passando na Rua General Carneiro, por exemplo. Então também tem horário de sábado e domingo, bem facinho de estar consultando. A intenção do publicitário é fazer com que futuramente o horabus.com.br informe horários de ônibus de outras cidades e esteja também disponível em um aplicativo offline. Então é também favorecer com que o visitante, o turista que venha para a cidade saiba disso, através de divulgação em hotéis, nas rodoviárias, nos próprios pontos de ônibus. Hora de saber notícias do tempo. Então, Hélio Martins, até quando vamos enfrentar esse calor sem chuva para refrescar? Daniel, não deve haver mudanças no tempo, não. A previsão é que essa quinta-feira continue quente em Jacareí e com predomínio do sol na maior parte do dia. A probabilidade de chuva é de apenas 5% e a temperatura varia entre 17 e 25 graus. No feriado de sexta-feira, o calor continua na cidade. A máxima sobe para 28 e a mínima para 18. A possibilidade de chuva continua em 5%. Se você está desempregado em busca de uma oportunidade, fique atento porque tem vaga. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 16 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Atendente de balcão, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, caseiro e recepcionista. Além destas, há também vagas para cozinheiro, oficial de serviços gerais, pedreiro, serralheiro, servente de obras e vendedor interno. As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige 6 meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br. Mais informações, www.jacareí.sp.gov.br/PAT_Jacareí. Quinta-feira é dia de atrações culturais na cidade. Confira a agenda de quinta do Cineclube. O cinema de quinta dessa semana exibe os curtas Perseguido, do diretor Carlos Castro, e O Som da Sua Voz, de Caleb Lopes. Será exibido também o longa Os Monges Devem Estar Loucos, direção Derry Funk. A classificação dos filmes é de 12 anos. Não perca, nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 7 da noite, na Sala Mário Lago, e a entrada é franca. Termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.